Fala galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Dorival intensifica ajustes táticos antes de jogo contra o Fluminense. Elenco realizou penúltima atividade no CT Dr. Joaquim Grava antes de voltar a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aí como foi o treino do Timão. Giro de repórteres. Deixa eu chamar ele aqui novamente, Alexandre Silvestre, que está lá no Parque São Jorge. Silvestre, quero saber o seguinte, pergunta que os corintianos não param de fazer pra gente. O Lingard vai ficar à disposição para o jogo de quarta-feira, sim ou não? Vamos lá, o Lingard será relacionado. Informação quentinha que saiu para mim de dentro do vestiário do Corinthians hoje, na metade da manhã. O Lingard será, sim, relacionado e tem grande chance de começar jogando. O Lingard já está com visto de trabalho em dia, inscrito no BID, no boletim informativo, ou seja, ele pode jogar, já está a questão burocrática resolvida, ele vem agradando nos treinamentos, está com boa forma física, então o Lingard será relacionado e com chance sim de começar entre os titulares, formando dupla de ataque com Yuri Alberto, e eu explico por quê para vocês daqui a pouquinho, além daquilo que eu já disse. Tá certo. E aí, vai fazer diferença o Lingard estar à disposição? Não sei se vai ter uma atuação, caso ele seja realmente colocado em campo, uma atuação que faça brilhar os olhos, como o próprio Cereto ontem comentou aqui no Mesa Redonda, ele não acredita nisso, né? Então, Michele, boa noite a você, ao Alex, a você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Qualquer jogador que entre nesse time do Corinthians e tenha o desempenho mínimo de ofensividade, já acrescenta. Por quê? Porque o Corinthians não tem feito gol em ninguém. O Corinthians já completa aí de 7 a 8 jogos sem vitória, né? É um número muito pequeno de gols, então a aposta é colocar cara nova, saúde nova, e o Lingard pode ser esse jogador. Já são 29 dias de adaptação, acho que isso é importante, Alex, né? Não é um jogador que chega no aeroporto, recebe o calção meião e vai para o jogo. Então, acredito até pelas informações que trouxe o Alexandre Silvestre, daquilo que a gente tem lá de dentro do Parque São Jorge, ele está se adaptando bem, acho que pode ser o fator novo para o Corinthians, Alex. O Corinthians é o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro, com 7 gols, só fica à frente do Bragantino, que fez 6. Então, como o Garrafa falou, o Lingard, assim, já mostrou um dia na vida que sabe jogar bola, já disputou Copa do Mundo, inclusive, só que o retrospecto recente dele, 2 anos na Coreia do Sul, num futebol que não tem tanta intensidade, competitividade, não nos dá, nesse primeiro momento, uma certeza de que ele vai chegar e arrebentar. Então a gente tem que apelar para o passado. Se o passado dele vier à tona nesse momento rapidamente, ele pode ajudar bastante o Corinthians. Senão vai demorar um pouco mais. Mas, de qualquer maneira, não deixa de ser uma esperança. É uma aposta, mas também é uma esperança. Se tem que apelar e apostar, você tem Pedro, Raul e Lingard. Você vai apostar e apelar para onde? Para o Lingard. Por isso, estou apostando que ele vai começar entre os titulares. É um fato novo para o Corinthians. O Corinthians está precisando disso. E também não se pode queimar o cara, falar que não deu certo, se ele entrar contra o Fluminense e não fizer nada. Eu acho que é um processo, tem que ir com o tempo. Ele não joga já há alguns meses. Então, não é também de um dia para o outro, no primeiro jogo, não é que vai chegar, que ele já vai mostrar tudo. Não é o salvador da pátria, né? Não pode ser. Vamos com calma, né? Bom, Silvestre, você segue aqui na conversa com a gente para falar sobre os outros jogadores que o técnico Dorival Júnior vai ter para encarar o Fluminense. Vai ser um time com muitas mudanças? Algumas, Michele, e um dos motivos também pelo qual o Lingard pode começar jogando é porque 3 atacantes estão machucados. O Memphis Depay, que está lá na Holanda, cortado, mas acompanhando os amistosos da Holanda. Vamos falar dele mais profundamente ao longo do programa. O Guinegão e o Caio César, jogadores já vetados pelo departamento médico, segundo as apurações de hoje do Gazeta Esportiva. Hugo Souza não vai chegar a tempo, goleiro titular. Carrilho também está com a seleção dele nessa data FIFA. Então, essas são as possibilidades. A entrada do Lingard no ataque, aí vai ter que colocar goleiro reserva. O Corinthians, que não vence há 7 jogos, 7 jogos seguidos sem vitória. Dorival Júnior preocupado com o rendimento ofensivo, entre outras coisas, porque nesses últimos 7 jogos sem vitórias, o Corinthians, que tem um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, só marcou 4 golzinhos. A boa notícia é que o Yuri já voltou e meteu caixa contra o Flamengo.
Bom, como aí o Silvestre falou, né? O Corinthians está muito desfalcado. O Hugo e o Carrilho não vão chegar a tempo de suas respectivas seleções. Memphis, Guinegão e o Caio César. E aí? O Fluminense é um time que pode causar uma preocupação, pode desestabilizar ainda mais o Corinthians? O Fluminense é o favorito para quarta-feira, simples, sem ficar rodeando. O Fluminense é o favorito. Ah, tá falando o quê? Pela tradição? Não estou falando de tradição, de camisa, estou falando pelo momento. O Corinthians está com sérios problemas com o time titular. Sem o time titular, então, é um time que causa arrepio no torcedor. Mas pelo lado negativo. Então, o Fluminense é o favorito. O Corinthians tem, dentro da sua grandeza, Alex, tentar se reencontrar e, no mínimo, trazer um empate. Mas a parada é indigesta. O Corinthians pode engrossar para o Fluminense justamente porque tem camisa, porque é um time de massa, porque é um time de peso, porque é um time que muitas vezes supera as próprias dificuldades e surpreende positivamente. O Yuri tá, né? Então, sempre de volta, então assim, bem. isso faz com que o corintiano tenha que ter esperança de fazer um bom jogo e não perder para o Fluminense. Não existe derrota antes da bola rolar. Mas se a gente analisar friamente a situação de cada time, a qualidade de cada elenco, e jogando no Maracanã, onde o Fluminense raramente perde, a tendência é de que o Fluminense ganhe o jogo. Ah, mas já ganhou? Não já ganhou. Claro que mas não. É a tendência. Claro que não. O Corinthians tem que se reinventar, se redescobrir e aproveitar a tal da paralisação que teve na data FIFA, tentar mostrar algo de diferente que não vem mostrando. E o Ranieri também está suspenso. Então, olha problemas, só, né? Mais uma Problemas baixa. não faltam, Michele. E o time está 7 jogos sem ganhar, né? 7 jogos sem ganhar, esse segundo pior ataque aí da competição, como você falou. Pelo menos não é um caso de todo ruim, porque tem o Yuri Alberto. Porque se não tivesse o Yuri Alberto, aí sim era aquela tragédia anunciada. Agora chega mais, porque a torcida do Palmeiras também está querendo passagem. Novo contato com o Silvestre no Parque São Jorge. E a conversa agora é sobre o meio-campista André. Silvestre, o que você apurou sobre o futuro do atleta? André, volantão, puro sangue, cria do terrão, titular do Dorival Júnior, que já está tendo calafrios e com os cabelos em pé, com a possibilidade do André deixar o Corinthians na próxima janela. A própria imprensa espanhola já noticiou um interesse, a sondagem do Atlético de Madrid. E a brasileira falou amplamente nos últimos dias sobre o interesse do Milan. E o Milan estaria disposto a subir a proposta de 100 milhões de reais aproximadamente, numa conta de padaria, para 130 milhões de reais com bônus, metas a serem alcançadas, como hoje em dia se coloca no contrato do jogador de futebol, para ter o André depois da Copa do Mundo. Eu entrei em contato com o Marcelo Paz hoje durante o dia, o diretor executivo do Corinthians me assegurou que não chegou nenhuma proposta para ele, mas uma proposta pode aparecer a qualquer momento sobre a mesa do presidente do Corinthians, Osmar Stabile, e o Corinthians não esconde de ninguém que vai precisar vender um ativo forte, um jogador valorizado para fazer caixa, para fazer dinheiro. E um desses caras é o André, jovem, com potencial, está jogando bem, despertando o interesse de clubes europeus, assim como o Bidon e o próprio Yuri Alberto, que já não é tão jovem, mas ainda tem muita lenha para queimar. Mas a história do André é quente e o Milan está interessado, pode enviar uma proposta a qualquer momento. Gente, depois da Copa do Mundo é um perigo. O Corinthians é capaz de ter uma debandada, né? O Yuri Alberto, o Hugo Souza, o André, aí que o Milan, o Corinthians diz que não, mas se colocar mais um dinheirinho... Bidon, enfim, vamos colocar mais 3 milhões de euros aí, se confirmando essa proposta, na conta do Dorival, né? Porque o Corinthians já estava louquinho para entregar o André. O Dorival bateu na mesa e falou, não é para liberar, não pode liberar assim, não é? E ele tinha razão. Nem se passou o quê? Um pouco mais de um mês já aumentou. Olha como o valor aumentou. Então, o Dorival estava coberto de razão. E quem torceu o nariz, Alex, naquela oportunidade para o Dorival Júnior, parabéns, Dorival. Estava coberto de razão. Mas agora, com razão ou sem razão, ele vai perder o jogador de qualquer jeito. Porque o Milan, confirmando o aumento dessa proposta, não vai ter como segurar. Né? Primeiro porque o jogador tem o sonho de jogar na Europa. O Milan é um time de tradição. Né? Não vive mais um grande momento, mas é um time de camisa. E o Corinthians precisa do dinheiro. O Corinthians
não está na situação como está o Flamengo, como está o Palmeiras, o Cruzeiro. Ele precisa de dinheiro. Que vem à vista, porque também se for para vir parcelado em 3 anos... Em 3 anos aí é complicado também, então né? tem que fazer um bom negócio, tem que trabalhar direitinho essa transação, mas se isso for feito, não tem como segurar. Assim como é difícil segurar outros jogadores caso venha uma proposta desse nível no meio do ano. Porque precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro. E quais são os alvos possíveis, potenciais do Corinthians? Yuri Alberto, Bidon, Bidu, Hugo Souza. Só que tem que estar preparado para isso. Para fazer justiça, o Dorival, ele em nenhum momento foi contra, por exemplo, a venda. Ele entende que a venda é um mal necessário. O problema é o formato como estava sendo articulada essa venda. O André ia sair quase como uma doação. E aí o Dorival falou, opa, peraí, tem que segurar. Então, acho que a gente tem que separar bem as coisas e o quadro já mudou do início da proposta e de uma possibilidade de uma outra proposta que pode chegar. O Garrafa fez uma observação sobre o Neymar e daqui a pouco ele vai falar para vocês. Ele foi muito perspicaz ao observar a novelinha do Neymar. Vai falar já ou agora? Não, a gente fala da... Porque também só espero que não se torne uma novela, Alex. Ah, não, isso atrapalha. Né? O Corinthians tem que se posicionar, resolve, atrapalha chegou... A cabeça dele Atrapalha, aí não tem jeito. E se atrapalha a cabeça dele, consequentemente atrapalha o time, porque o Dorival conta com um jogador para atuar e se ele não tiver com a cabeça boa, ele não vai jogar bem. E, consequentemente, o time vai sentir. As joias dele, do Corinthians, André, Bidon, são essas joias. São jogadores Yuri, né? de alvos imediatos. Agora, sobre o André, até pelo que disse o Alex, jogador novo ainda, e está sendo forçado, entre aspas, pelo staff, que saia logo a negociação. Ele também vislumbra com bons olhos a possibilidade da negociação. O Corinthians tem que traçar um plano para ele. Chama o André, vem cá. Isso é uma proposta boa. Vamos trabalhar com esse número aqui. Acho que isso pode ser melhor para você. O Corinthians tem que fazer um planejamento. Não pode deixar, porque senão é um garoto novo, né, Alex? Desestrutura e pode complicar o rendimento dentro de campo. O que o Corinthians mais precisa, Alex Miller? O André em campo ou o dinheiro que o André vai colocar em caixa? Não dá para ser os dois? Vendido? Não dá, né? Porque precisa do dinheiro também. Mas na realidade do futebol, é impossível você falar assim, não vamos vender ninguém. Não existe mais o romantismo até esse ponto no futebol. Não tem mais. Não tem como. Vem uma proposta desse tamanho para um time endividado, não tem como segurar. É proibitivo você não vender. O torcedor, claro, não gosta, porque ele quer manter os principais jogadores, aqueles que estão atuando bem, em evolução, mas a realidade é outra. O que o Corinthians precisa fazer é aproveitar essa negociação para pegar parte desse dinheiro e ver se consegue repor no mercado, ser inteligente, fazer uma boa garimpagem, né, ter uma equipe que possa fazer esse tipo de observação, de repente no mercado até sul-americano ou na própria base, né, ou vai em busca, tem que trabalhar. Faz parte do trabalho, faz parte do contexto. Mas não surge Andrés todo dia também, surge, né? Claro que não. O André foi um achado do Dorival. Mas se vender não tem que repor? Então, sim, tem que repor. Agora, vender é uma coisa, Alex. Como vender que me preocupa. É o formato da venda. Eu sinto que o senhor quer liberar o André de uma forma tão rápida. Não Calma, essa proposta, isso. pelo que disse Silvestre, ainda não chegou de forma oficial. A notícia está dada aí. Sim, se for à vista, vende. Mas não pode enganar o torcedor. A gente tem que saber o formato que tem que ser esse pagamento. Você vendeu o André a 18 milhões. Aí você tem que adiantar o dinheiro no banco. Claro. Sobra o quê? Não sobra nada. Não. Claro, não. É óbvio isso, né? O Corinthians vender um jogador é uma coisa. Agora, a forma como você constrói essa venda é outra. Tá bom, tá vendido. 20 milhões de euros... mas em 2.000 parcelas de R$1.000. Não sei vocês, mas eu não vejo hoje dentro do elenco do Corinthians alguém que possa desempenhar a função do André. Eu não vejo. É uma peça das mais importantes que tem o Dorival. Por isso que o Dorival não quer abrir mão dele. É difícil. O Matheus Pereira foi contratado para jogar ali, mais ou menos naquele setor. Poderia ser uma reposição caso o André realmente vá embora, mas com a qualidade que esse menino vem demonstrando,
Claro, não tem, não é assim que aparece. Jogador André, de cabeça erguida, passada larga, aparece dentro da área, pisa na área, marca o time adversário, sabe sair jogando. É um jogador de muita qualidade, é uma joia rara e a joia rara tem que ser cuidada com muito carinho. Tem que ser valorizada. Valorizada, não Tudo pode bem, sair. mas tem um valor pro volante, né? É isso, Não dá mas pra falar. Se você tiver um planejamento, que eu falei, se você tem um planejamento, aspecto financeiro, a partir daqui a gente pode começar a conversar. Tá. Isso é importante para colocar na cabeça do É atleta. a hora do Corinthians começar a se impor, como o Dorival disse, então. Acabou se impondo, né? Porque Já se quando, impôs, quando o porque Dorival, não vendeu. o Dorival acabou fazendo o papel da diretoria do Corinthians de se impor no mercado. Sim. E isso surtiu efeito, tanto é que deve chegar uma proposta maior. Deixa eu reforçar para vocês nosso giro de repórteres com o Silvestre. Não tem como passar o programa sem falar de Memphis Depay, né, Silvestre? Não tem, Michele. Memphis Depay pressionado na seleção holandesa. Consultei minhas bases de confiança hoje aqui no Parque São Jorge e no CT Joaquim Grava sobre a previsão de volta do Memphis, que foi cortado, mas segue acompanhando os amistosos da Holanda, lesão grau 2 na coxa, e eu não recebi nenhuma resposta. Na verdade, enormes interrogações. Uma fonte até brincou comigo: se você descobrir, me conta, porque a gente não está sabendo. A tendência, como a Holanda joga amanhã, é que ele retorne para o Brasil na quarta e se reapresente na quinta-feira para seguir o tratamento para esse problema na coxa. E o Koeman já disse, ele corre risco de ficar de fora, porque ele não está no auge físico dele para uma Copa do Mundo. Pressão para cima do Memphis. O técnico disse, né, Silvestre, que ele precisa estar em ótima forma para ser esse diferencial da seleção holandesa. Vai dar para o Memphis estar em ótima forma? Eu acho que ele está em ótima forma. Se eu acho que o Neymar vai para a Copa, quanto mais o Memphis que está jogando mais, né? Então eu acho que vai também. Não tem o que falar, né? Bom, pessoal, é isso. O Corinthians realizou na manhã desta segunda-feira sua penúltima atividade antes de enfrentar o Fluminense na noite de quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo informações divulgadas pelo clube, o dia no CT Joaquim Grava foi focado em exercícios táticos. Inicialmente, o elenco assistiu a um vídeo de instruções da comissão técnica e, na sequência, realizou um trabalho de troca de passes e movimentações. Na última parte do treino, o grupo foi dividido em dois para um exercício técnico setorial. Houve ainda um jogo tático de 10 contra 10, além de ajustes em jogadas de bola parada. O treinamento não contou com a presença dos convocados Hugo Souza e André Carrijo. O atacante Memphis Depay foi cortado da Holanda, mas está na Europa tratando da lesão muscular na coxa direita, com o departamento médico indicado pela Federação Holandesa. O lateral Hugo e os atacantes Guinegão e Caio César seguem no departamento médico e também foram desfalques no CT. Uma possível escalação do Timão tem Felipe Longo, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Alan, André, Matheus Pereira ou Rodrigo Garro, Breno Bidon e Lingard e Yuri Alberto. Com 10 pontos, a equipe de Dorival Júnior ocupa a 11ª posição do Brasileirão. O Fluminense é o quarto colocado com 16 pontos.